Olá a todos, meu nome é Laender e sejam bem-vindos ao CuboCast, o podcast da Cubo 3, onde nós falamos sobre dados, tecnologia, carreira e outras casualidades. E hoje eu tô aqui com um convidado também mais que especial, o Heber Lopes, né? Eu vou deixar hoje ele se apresentar, porque o Heber é um cara que tem uma história de vida incrível e nada melhor do que a gente ouvir, né, um pouquinho sobre o Heber da própria boca do Heber. Seja bem-vindo, Heber, é um prazer ter você aqui nessa bancada, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, como que é possível a gente sair, né, de um local que muitas vezes a gente não tem oportunidade de desafiar um pouco do status quo e chegar a posições que muitas dessas pessoas que estão nessas posições iniciais não se imaginam que pode chegar. Seja bem-vindo e, Heber, faça essa apresentação. Obrigado, Lander, pelo convite. Uma honra estar aqui. Acho que é um privilégio para poucos poder falar para uma audiência tão seleta como a audiência da Cubo 3. Né? Então, falar de tecnologia da informação hoje não é um desafio tão grande, mas no nosso caso, como a gente é especialista em algo, fica mais interessante a conversa, porque a gente tem muita história para contar, e eu acho que hoje a gente vai poder trocar um pouquinho dessas histórias aí sobre carreira, sobre tecnologia. Bom, o Heber é um garoto sonhador que nasceu em Jacareí e sempre gostou de tecnologia. Formado em curso técnico de eletrônica, depois fiz a Universidade de Ciência da Computação e aí segui na carreira de gestão. Trabalhei em algumas empresas bacanas, depois até posso entrar nos detalhes aqui da história, mas acabei virando empresário, empreendedor no ramo de tecnologia, desenvolvimento de software, usando plataforma low-code da Microsoft. E essa plataforma nos une hoje, você como especialista de Excel, Power BI, eu especialista em Power Apps, né, e SharePoint. Acaba que estamos na mesma plataforma, então desenvolvendo projetos aí em grandes empresas hoje, como Embraer, Johnson, né, várias empresas que abriram portas para que a gente pudesse construir algo grandioso. Legal. Heber, você hoje falou que já desenvolveu projetos para grandes empresas, né, como Embraer, como outras empresas grandes, e claro que, obviamente, você não começou por aí, né? A história do Heber começa muito antes disso. E, pelo que eu tenho de conhecimento, a gente já conversou outras vezes, foi uma história que começou de uma forma mais difícil, né? Como que foi para você começar, né? E o que você teve aí de combustível, né, vamos dizer assim, de ignição para que o Heber pudesse sair daquela condição inicial, né, você falou que nasceu em Jacareí e tudo mais, para conseguir chegar nas posições que hoje você tem, como por exemplo aí, diretor da Pronext, né, que é a empresa que você atua hoje, que você é dono, né? Bom, Jacareí, meados de 95, 96, era uma cidade que tinha um colégio técnico de referência lá. Por quê? Era um colégio em que o dono, ele era professor do ITA, professor Haroldo Borges Diniz, e ele fundou esse ITJ, né, Instituto de Tecnologia de Jacareí, é bem parecido com o ITA, né? Instituto de Tecnologia Aeronáutica, o Instituto de Tecnologia de Jacareí, e era um colégio, além de ser referência, era caro, né? E eu vim de família muito pobre, e nessa ocasião, eu perdi a mãe muito cedo, com 6 anos eu perdi a mãe e com 16 anos eu perdi meu pai. E é exatamente nessa virada de 15 para 16 anos que você sai da 8ª série e entra no primeiro colegial, aonde você começa a se preocupar com a questão profissional. E existia naquela época a possibilidade, não sei se hoje tem mais, mas a possibilidade de você fazer o curso técnico junto com o colegial. Né? E eu queria muito estudar nessa escola, só que eu não tinha condições de pagar. E aí nós escrevemos uma carta, eu e minha madrasta na ocasião, Eliana, e escrevemos uma carta contando a nossa história, que eu tinha perdido a mãe, que eu tinha perdido o pai, que eu não tinha condições de estudar e que eu gostava muito de tecnologia e que meu sonho era estudar naquela escola. E nós entregamos essa carta lá. Quando a gente chegou para entregar a carta, né, tava na secretaria, lembro como se fosse hoje, passa um filme assim, a Kátia recebeu a gente e a gente entregou a carta e ela começou a perguntar mais coisas que não tinha na carta, né? Do que minha mãe tinha falecido. Aí a gente começou a contar que era de problemas renais e meu pai estava com câncer e tal. E assim, isso começou a comover a recepcionista. Só que aí tem gente que fala que é sorte, tem gente que fala que é Deus, tem gente que fala que é o universo. Mas por sorte ou por Deus,
o dono da escola estava passando logo atrás, junto com a esposa dele, a Dona Maria da Fé. E ouviu a história, né? E chamou a gente para a sala dele para conversar, e ali eu ganhei a oportunidade de fazer um curso técnico de eletrônica e trabalhar nesse colégio, escrevendo as apostilas do curso, de uma forma assim muito peculiar. Eu trabalhava do lado do seu Haroldo, que era o dono, então ele trazia as apostilas do MIT, de grandes universidades, a gente traduzia para o português, reduzindo um pouco a complexidade para que ele pudesse aplicar nas aulas. Então ali eu aprendi muito, foi muito bacana. Você falou aí que foi um pouco de sorte, ou Deus, né, ou sei lá, acaso, né, mas eu vejo que teve um fator importante antes, que foi a iniciativa, né, porque se provavelmente você não tivesse ali junto com a sua madrasta e escrito a carta, essa oportunidade não teria surgido. Talvez seria um ponto que teria passado batido, né? Então também é importante que muitas vezes onde a gente não vê saída, né, buscar essas alternativas, né, que seja uma carta, que seja algo, né, para que a gente consiga dar um ponto de partida para conseguir fazer essa transformação. E aí, a partir daí, vem todos os outros movimentos seguintes, né? Eu costumo brincar que a minha vida, ela desde a infância sempre foi assim, eu pus o pé e Deus pôs o chão. Nunca tive muitos privilégios e até hoje não tenho, sempre gostei de desafios e hoje eu me desafio a coisas novas. Tem gente que fala, Eber, você precisa disso, não é questão de precisar, né, financeiramente, de recurso material, é questão de querer conhecer, de querer ajudar. E naquela ocasião foi muito legal, porque eu passei um ano estudando no colégio técnico ali e desenvolvendo as apostilas. Então as melhores notas da sala eram as minhas. Eu chegava para fazer a prova. Você trabalhava e estudava ao mesmo tempo. O professor estava dando aula usando o material que eu escrevi. Então assim, não é questão de ser mais inteligente ou ser menos inteligente. Eu passava o meu dia inteiro vendo conteúdo sobre aquilo. Então tem horas que eu olho e falo, nossa, será que eu tive sorte? Eu acho que não é sorte a palavra. É empenho, é dedicação. Então, assim, eu não tinha opção, eu tinha que trabalhar escrevendo as apostilas, porque era aquilo que pagava o meu curso. E, assim, aquilo facilitava para que eu tirasse boas notas. Então, as melhores notas da sala eram as minhas e isso me colocava em destaque, né? Eu era o queridinho dos professores, eu que ajudava os professores na lousa e tal. E teve um dia, lembro como se fosse hoje, foi bem bacana esse dia. De repente a coordenadora do curso entra brava na secretaria, eu trabalhava bem do lado assim da secretaria, e ela questionando que um dos professores havia faltado. E foi bem bacana porque eu virei uma cadeira giratória parecida com essa assim e falei, se você quiser eu posso ir lá tentar dar aula, né? Porque eu nunca tinha subido num platô, numa plateia ali para falar alguma coisa, e desafiou a fazer algo diferente, né? Que até então... De novo, né? Me coloquei numa situação difícil, ela olhou assim, eu fico imaginando o que deve ter passado na cabeça dela. Ela falou, poxa, um menino, 18 anos, 17 anos, né? Pô, de repente eu vou botar esse moleque na frente de um monte de alunos já sênior, porque naquela época, curso à noite técnico, era uma galera que já trabalhava na GM, já trabalhava na Embraer, e os caras tinham que fazer os cursos técnicos para pegar o diploma para poder ganhar uma promoção. Só que os caras já eram eletrônico formados, os caras trabalhavam 20 anos no setor, só que só não tinha diploma. Então assim, como ela deve ter passado, né? Como é que eu vou colocar esse menino para falar na frente de uma galera dessa? Sendo que o professor era um professor do ITA, né? E aí, cara, acho que ela deve ter lembrado, né? Esse garoto ali tá trabalhando do lado do seu Haroldo já tem mais de um ano. Vamos lá. Cara, e assim, naquele momento, eu costumo brincar que momentos de felicidade existem. E naquele palco, quando eu subi, que eu vi aquelas 70 pessoas esperando, olhando pra mim, e meio assim assustada, né? Você tinha 17 anos. 17 anos. Ali eu senti que era o meu lugar. Ali eu descobri que eu tinha paixão pelo conhecimento, paixão em ensinar, e foi muito legal. Por quê? Porque quando eu comecei a ensinar, né, a partir da página 12 da apostila, que já tinha uns meses rodando de aula, os alunos começaram a levantar as mãos e falar, professor, a gente não conseguiu compreender o início da matéria, você podia voltar? Cara, eu voltei na página 1 da apostila e consegui desenhar o triângulo de rei, resistência, tensão, dividido por corrente. Comecei a dar aquela aula ali para eles, mas com uma propriedade, eu tinha escrito aquele material. Eu tinha gabaritado as provas, então eu já tinha feito aquilo. Então foi muito fácil. Uma dica que eu dou para quem tá nos assistindo é assim, estudem,
Porque quando vocês forem falar sobre algo que vocês conhecem, vocês não têm dificuldade nenhuma sobre o tema, discorrer aquele discurso. Então, A pessoa se sente até mais confortável para falar. Muito mais né? confortável. Então, foi muito legal. Né? O ápice dessa ocorrência foi que acabou a aula, todo mundo gostou, eu saí quietinho, voltei para minha sala e passou alguns minutos, tinha um burburinho na porta da secretaria, né? Tinha um conjunto de alunos questionando que queria trocar o professor e que queria o professor novo, como o professor que continuasse dando as aulas. E ali eu virei professor nesse colégio, dei aula por mais alguns anos, depois cheguei no final do curso, era hora de ir para a faculdade, escolhi uma cidade em Taubaté e fui cursar ciência da computação numa faculdade. Era isso que eu ia te perguntar, porque você estava fazendo eletrônica, que, vamos dizer, tem mais a ver um pouco com hardware e tudo, e aí eu ia te perguntar como que você chegou na parte de software, né? Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte, você com 17 anos se expôs ali a dar aula, e você estava preparado para isso, você falou, eu tinha estudado, eu tinha escrito aquelas apostilas e tudo mais, mas você considera que essa capacidade de ensinar, ela é uma vocação, que as pessoas, elas têm essa vocação, ou o fato de você estar preparado unicamente foi quem te colocou naquela posição e falou assim, olha, eu vou aproveitar a oportunidade, porque o professor faltou e foi uma oportunidade, e você se dispôs a fazer aquilo. O ensinar, ele tem mais a ver com vocação ou com preparo, na sua opinião? Eu acho que é um conjunto de coisas que nos levam a montar aquele arquétipo que é o professor, né? Quando você vive, você não percebe as mudanças, o know-how, o conhecimento que você vai absorvendo ao longo da vida, mas quando você faz uma retrospectiva, o meu primeiro emprego foi trabalhando em empresa de recreação. Então eu liderava jovens em colônia de férias. Tem uma foto minha, hilária, tem nas redes sociais, até depois eu vou postar, a gente marca. Eu numa colônia de férias da Volkswagen, eu tinha acho que uns 16 anos, eu era o monitor de uma galera de 16 anos. Olha que loucura. Com 16 anos ali eu já era um líder de equipe, e essa questão da liderança, essa questão, isso sim, eu acredito que nasce na pessoa, mas não é impossível você desenvolver. Então eu acredito que sim, é possível você desenvolver esse tipo de conhecimento. É lógico, se você tem uma predisposição, você vai aprender mais rápido, você vai ser mais leve. Agora, se você não tem, você desenvolve. É igual, eu tenho um monte de amigo que é ator de televisão, de teatro, atriz de cinema, e assim, quando você senta para conversar com a pessoa, você fala, não, mas será que eu tô conversando com a mesma pessoa? Eu tive com a Gisele Bündchen agora no Vitex, cara, ela conversando com a gente, uma pessoa tímida. Eu falei, não é possível que essa mulher entrou nas Olimpíadas lá, para milhões de pessoas assistindo ela, com aquela empolgação toda, ou seja, ela interpreta bem, mas ela é uma pessoa tímida. Então assim, é possível desenvolver essa persona na frente das câmeras e interagir, mas eu sou naturalmente assim, eu sou brincalhão, eu sou falador, eu fora das câmeras, você é pior, nas câmeras me inibe um pouco. Fica mais tímido, né? Mas eu acho que eu nasci com uma predisposição igual a minha filha do meio, a Helena tem essa predisposição, chega no Outback, ela já vai para dentro da cozinha, pegar canudo, ela senta na mesa dos outros, vai interagindo, então eu acho que tem a predisposição. Só que se você não desenvolver o conhecimento técnico, você tem dificuldade. E o ambiente também é muito importante para conseguir ou desenvolver ou manter quem já tem essa predisposição, porque muitas vezes a pessoa ela pode ter essa predisposição e ela está em um ambiente que está inserido que não ajuda ou não facilita, né, a pessoa a desenvolver, continuar desenvolvendo essa predisposição. Por isso que eu costumo dizer que o meio ele acaba influenciando demais o resultado, né, das nossas experiências. Então, quem está convivendo em um meio, ele vai ter resultados muito próximos àquele meio, né? Então, assim, você falou que sua filha tem essa predisposição, mas muito provavelmente você também dá a ela a oportunidade de se desenvolver assim, de se mostrar assim, né? Eu costumo brincar assim, não adianta ter um terreno fértil e uma semente ruim. Não adianta você ter um terreno fértil, uma semente boa e não aguar, né? Não colocar o nutriente necessário. Então eu acho que é o conjunto das coisas. É claro que se um for maior que o outro, acaba compensando, mas quando você consegue criar um ambiente, uma atmosfera, onde você combina as três coisas, é extremamente produtivo para florescer algo muito bom ali. Eu costumo brincar, a gente forma muitos jovens, né? Uma das minhas profissões hoje é formar jovens em tecnologia da informação. Então a gente não olha só para sementes boas, a gente pega todo tipo de jovem. Então a gente trabalha desde
do topo da pirâmide até a base da pirâmide. Para quem conhece a minha história sabe, eu entro em presídio para dar aula para jovens. Então, assim, são jovens que na infância não se alimentaram direito, né? Não tiveram pai, mãe, não tiveram uma estrutura familiar. Então, mas quando esse jovem vem para um terreno fértil e recebe aquele conteúdo de qualidade, porque a gente leva João Benito Savastano para dar aula dentro da cadeia para esse jovem. Eles não têm noção de quem está ali dando aula para eles. Pô, o cara... Que não conhece, né? Mas assim, a qualidade do adubo, do material que eles estão recebendo, faz com que eles floresçam com a mesma intensidade que uma semente boa floresce em terra normal. O gabarito é de alto nível nesse caso. É outro nível. Então isso ajudou. Eu acredito que a atmosfera ali, aquele ambiente propício, fez com que eu construísse essa pessoa que eu sou hoje desde o início da minha carreira ali. Legal. A gente está então chegando na parte da história aí que você tinha ido para a faculdade, né? Resolveu fazer ciências da computação, certo? E como que o Weber, então, ele entrou para essa parte de software? Você começou a trabalhar, pela história que eu conheço, com software e se desenvolveu. Mas naquela época não existia low code igual tem hoje, e aí foi uma evolução, né? Mas conta um pouco dessa parte da história. Com 17 anos, 17 para 18, eu tive que tomar essa decisão de mudar de cidade. E para Taubaté. Você estava em Jacareí para Taubaté. Aí tem São José, Caçapava e Taubaté. São 3 cidades para frente. Morava em Jacareí e estudava em Taubaté. Eram 4 ônibus para ir, 4 ônibus para voltar. Isso dá quanto tempo de viagem? Assim? Dava mais ou menos quase 4 horas para ir, 4 horas. Ou seja, 8 horas do seu dia, que geralmente a gente fala que é um horário de trabalho, você estava indo e voltando. Isso para quem conhece a região lá sabe, né? O Pássaro Marrom, né? O Dutra, a rodovia que corta ali o Vale do Paraíba. É uma rodovia com trânsito, porque ela atravessa no meio da cidade e tal. Então não foi um desafio muito fácil. Então tem gente que espera, né, muita facilidade, e eu costumo dizer assim... Espera um ambiente perfeito. Assim, quando tiver melhor eu vou fazer. Cara, eu comecei, e aí as oportunidades começaram a aparecer, né? Eu tenho hoje uma grande amiga minha primeira mentora técnica, digamos assim, em empreendedorismo, porque ela é uma empreendedora nata, a Fátima Cavachok. Amo de paixão, tenho um carinho enorme por ela até hoje, porque assim, eu com 17 para 18 anos, ainda nem alistado no exército, né? Ela comprou o risco e me contratou para ir trabalhar no hospital em Taubaté. Aí eu mudei para Taubaté, morava numa kitnetzinha no fundo de uma casa, e ali eu comecei a construir a minha vida, digamos assim, porque nesse hospital eu comecei a estudar uma plataforma da Microsoft chamada SharePoint. O hospital rodava em cima de uma plataforma super antiga, Clipper, né? Para quem não conhece desenvolvimento de software, Clipper é uma linguagem de programação extremamente antiga, né? E eu tinha uma missão, automatizar esse hospital em algumas coisas. E você tinha 18 anos já, nessa ocasião, anos 2000 ali. E a Microsoft tinha acabado de lançar, em março de 2001, a Microsoft lançou o SharePoint Portal Server 2001. Isso foi no dia 23 ela lançou. No dia 27 eu estava com o SharePoint implantado no meu ambiente. Tá? Não me pergunte a origem, tá? Não vou me negar a falar aqui. Naquela época tinha Casa A, Emule, as Talas Vistas. Esses softwares que a gente não pode falar. A gente tinha... Era o que a gente tinha na época, né? A gente não fala para você que esses softwares, Exchange, SharePoint, que são softwares hoje democratizados no Microsoft 365, naquela época era caríssimo a licença. Né? E hoje na nuvem também dificulta até um pouco esse processo, né? Hoje acaba tendo a facilidade de acesso, né? Mais democrático, mas também você não consegue falar. Então naquela época era uma chave, né? Um serial, e esse serial vazava na internet. CD, cópia. Você ia na Santa Ifigênia, você tinha gente vendendo descaradamente, assim, né? E não tenho vergonha de falar hoje que se eu não tivesse feito isso, eu não estaria onde eu tô. Eu não teria chegado onde eu cheguei. Às vezes o processo não nos dá opção. Né? E aí você tem que usar o que você tem para fazer. Né? Eu sempre fui muito ético, correto nas coisas, só que naquela situação, naquela época, isso não era um negócio igual é hoje. Hoje é feio, né? Naquela época era como se fosse um trial, né? Era como se fosse, vou instalar aqui,
Aí depois eu compro o original. E era assim mesmo, o próprio sistema permitia você trocar a chave por uma original, e era um processo comum. Tanto que foi isso que aconteceu. Aí eu comecei a implementar essa tecnologia, automatizei o hospital inteiro, e teve, eu lembro como se fosse hoje, um domingo, a Rosemary do tratamento de água me ligou. Nessa época a gente já andava com aquele celular que tinha anteninha, o StarTAC. Modelo busca antena ali. E ali, cara, ela falou, o sistema tá dando um erro aqui. E ela tentou falar em inglês na tela pra mim, eu narrar o erro no telefone. Eu nunca tinha visto na vida aquele erro. Na época não tinha Isso Google, 2001, tá? é isso que eu te perguntar, 2001, né? O Google tava começando. O Google era daquela época que você colocava uma mensagem de erro e dava buscar e aparecia nenhum resultado encontrado, cara. O catálogo ainda era bem escasso. E aí o que a gente tinha era muito livro e revista. Eu tava falando com o Benito esses dias, naquela época a gente escrevia muito artigo para revista e a gente lia muita revista. E, cara, eu comecei, era domingo, né? Passei o domingo tentando resolver o problema e não consegui. Domingo à noite eu liguei para os donos do hospital, um hospital grande, né? Não era pequeno, e notifiquei. Falei, olha, nós temos um problema no sistema, amanhã nenhum paciente vai conseguir dar entrada, né? Isso é vida real, né? Isso é vida real, cara. E assim, não tinha o que fazer. Né? Aí eu lembro com os professores, mas não tem como ligar para a Microsoft? Como é que explica? Eu falei, cara, é uma opção. Cara, deu 8 horas da manhã na segunda-feira, eu tava ligando a Microsoft. Eu liguei no suporte da Microsoft. Me pediram o número do contrato de suporte. Não, ainda não. Me pediram o contrato. Eu falei, não tenho contrato de suporte. Perdi. Não tenho. Eu falei a verdade, não tenho contrato de suporte. E aí, a pessoa que me atendeu, hoje ela é um diretor global de suporte, mas ela virou meu amigo depois até. Foi muito legal, porque o cara deu risada. Falei, como é que você liga aqui pra pedir suporte? Você não tem um contrato de suporte com a gente? Eu falei, então, é um hospital, são vidas, né, que estão dependendo. O cara parou de rir, ficou sério. Ele perguntou, então, você tem o número de série do software? Eu falei, amigo, é pirata. Eu instalei aqui um ambiente de teste pra brincar aqui. Olha a irresponsabilidade da gente na época, né? E foi muito legal, porque ele entendeu a gravidade. Entendeu que se tratava de um ambiente que precisava de uma recuperação rápida, porque tinha uma necessidade maior de estar funcionando ali, e naquela época não tinha acesso remoto, tinha o VNC, mas pouquíssimas pessoas usavam, e ele simplesmente falou, no dia seguinte eu vou estar com um time aí, né? E vieram 2 engenheiros de suporte, Premier Field Engineer, e essa é a primeira maior vergonha da minha vida, porque eles arrumaram o problema em 10 minutos. Era o disco cheio do servidor, log do SQL ligado e a base de LDFs tinha enchido e não tinha espaço em disco, então não conseguia persistir registro, o serviço não subia porque não tinha espaço em disco. Só que eu não sabia, cara. Primeiro ano de faculdade, como é que você vai saber? O Windows Server 2000, base NT4. Cara, não dá pra você saber tudo no começo da sua carreira, né? Mas foi fundamental essa ajuda. Eles me zoam até hoje. Eu vou para os Estados Unidos da Microsoft Corp lá, encontro com todos eles, eles dão risada até hoje. Lembra daquele dia? E assim, é risada na mesa, garantida. Mas foi muito bom, porque aquele dia, como eles já estavam lá, eles viraram e falaram, já que a gente tá aqui, a gente quer ver o que você tem. E aí, cara, eu passei 3 horas. Você tinha acabado de implantar um software que era recente, né? Passei 3 horas mostrando todos os processos que eu tinha feito. Eu tinha tudo dentro do SharePoint. Controle de leitura de exame, de Cobas Mira, sabe? Que era a máquina que você punha o sangue e ele tirava ali o soro e depois em cima do soro ele aplicava reagente e sabia ali ó, a ureia pré, a ureia pós, né? Hemoglobina, uma série de resultados de exame e saía num TXT, numa porta RS-232. Olha a importância da eletrônica. Eu comi com farinha isso, porque eu já tinha aprendido lá atrás. E aí eu li esse arquivo, né, na porta LPT1 ali, serial, né? Ou era LPT1, que era aquela da impressora, ou era serial. E aí eu conseguia pegar esse arquivo e levar para dentro do SharePoint. Então eu tinha no prontuário do paciente o resultado do exame então, automatizado com as máquinas. E quando eu mostrei tudo isso, os caras ficaram encantados. E eu lembro como se fosse hoje, o chefe deles arrancou o celularzão, já era um celular mais novo que o meu, que é mais fininho, tá? E, cara, ligou, e naquele momento ele estava ligando pro presidente da Microsoft Brasil. Nessa ocasião, a Microsoft tinha menos de 100 funcionários, né?
era pequena, subsidiária aqui no Brasil. E aí, cara, ele falou com o presidente atual na época, e eu ouvi essa frase. Michel, lembra aquela reunião que você falou que estava procurando uma empresa para implantar um case de SharePoint? A gente tem o case pronto, né? E isso daí foi a chave para mudar a minha vida praticamente, porque ali eu passei a receber naquele hospital clientes da Microsoft, pessoas que queriam ver funcionando e tal, e eu comecei a desenvolver uma habilidade que eu tenho muito hoje, também você tem, que é a habilidade de MVP, que é de mostrar o novo para as pessoas, né? E aí, assim, isso me encantou, porque, cara, eu tinha feito um desafio enorme de aprender aquilo na raça, e aí, quando as pessoas chegavam, eu mostrava como que eu fazia, eu mostrava tudo aquela engenharia por trás. Foi um desbravador da tecnologia, né? Porque, igual você falou, não tinha Google, YouTube, né? Igual tem hoje, você aprendeu ali em pouco tempo, né? E conseguiu mostrar a ferramenta funcionando e implantar isso. Isso é genial. Cara, isso foi muito legal. Só que isso abriu a oportunidade para eu ser convidado a trabalhar na Microsoft. Entrei a trabalhar na Microsoft logo depois de 5 anos. A Microsoft liberou as chaves pro hospital depois. Não, a hora que vira case, né? A hora que vira case, né? Mas foi legal. Na verdade, o hospital já tinha valor recuperado, já tinha um valor agregado muito grande em cima de todo o desenvolvimento. A aquisição foi praticamente um valor pequeno, perto do resultado que já tinha. Perto da entrega, né? E da visibilidade de marketing também, que a gente conseguiu expor. Então foi muito bacana. E isso me abriu as portas. Aí eu fiz carreira na Microsoft, entrei como engenheiro de campo, fui crescendo, cheguei a diretor de inovação. Abri uma sede da Microsoft em São José dos Campos, a cidade onde eu construí praticamente a minha carreira ali. É uma capital da inovação hoje, em São José. Olha que legal a visão. Naquela época a gente já tinha visão, eu forcei a barra. Vamos abrir, é importante, vai abrir um parque tecnológico lá, a gente tem que estar lá. E aí eu convenci, né, a gente a direcionar esse budget para isso, a gente abriu uma unidade lá e aí eu comecei a atuar com formação de jovens. Porque inovação está diretamente ligada ao conhecimento. Conhecimento, se você não formar, você não tem, né? Então, eu comecei a trabalhar programas de formação de jovens ali dentro. E nesse cenário eu comecei a lidar mais com o empreendedorismo, né? Ter contato a startups. Não existia startup, esse tema startup era a modinha, né? Da vez. Agora, naquela época, era empresas de inovação simples, né? E aí a gente teve a oportunidade de assistir, né, o Parque Tecnológico de São José dos Campos nascer. Eu brinco, tem o Marcelo Nunes, ele é um dos diretores do parque hoje. Quando a gente estava lá, era só mato, cara, não tinha nada. Então foi muito bacana assistir. E lá nasceu a Pronext, empresa de consultoria, que eu criei com o objetivo de fazer diferente do que já era feito, né? Porque o SharePoint era um produto para elite, fato. E como um dos primeiros profissionais do produto no mundo, eu sabia, era só Petrobras, Embraer, Johnson, só a nata que tinha acesso. E eu falei, como é que eu levo esse negócio tão legal para empresas de menor porte? Médio ou pequeno porte. E aí eu comecei a criar uma proposta de valor com alguns aceleradores para que as empresas justificassem o investimento primeiro, né? Acho que é o mais importante, porque era caro às vezes. Você pagava R$18 mil na licença de server e tipo R$100 por usuário, assim, sabe? Um negócio absurdo. E hoje você pega comparando, né, um Power Apps da vida, que a licença é gratuita dentro do negócio, ou você vai pagar por um conector, R$50 uma licença de Microsoft do Power BI, que é $10 por mês para o usuário. Exatamente. Então a gente tem hoje uma democratização dessa tecnologia de uma forma muito leve para quem está pagando, né? Então o investimento hoje é zero. Então, e outra, você compra uma licença, você tem todos os servidores provisionados para você usar. Naquela época não, você cobrava para fazer a instalação, tinha que instalar o SQL Server, depois tinha que instalar o IS, depois tinha que instalar o SharePoint, os binários do SharePoint na farm, criar a farm, depois provisionar o serviço da farm, criar o site, instanciar os WSPs. Era um trabalho de um mês para você ter um site para você trabalhar. Eu vivi isso, foi muito legal, muito bacana. E assim, né, meu pai tem uma coisa muito forte que ele falou, né, durante a sua passagem aqui. Eu perdi ele muito cedo, né, com 16 anos, mas ele falava muito
repetia muito isso para mim, nunca tente ser o melhor. E ele sempre foi uma pessoa assim, que ele era convencido de que ele não tinha capacidade de competir com quem teve mais oportunidade que ele. Então ele virava e ensinava assim para mim, nunca tente competir, ser o melhor, tente ser o primeiro, entendeu? Primeiro a fazer alguma coisa. E eu tenho a honra de ser um dos primeiros profissionais de SharePoint do Brasil. Isso é legal, a gente vai nos eventos, igual o Build, que aconteceu, assim, quando você chega num evento da Microsoft, todo mundo vem te cumprimentar, então, porque isso é uma história, né? Eu ajudei muita gente a sair do zero e chegar em algum lugar com o conhecimento que eu adquiri nessa jornada aí. Você falou que você começou a ter ali contato com as empresas de empreendedorismo, vamos dizer, na época teve a inauguração do parque ali, mas eu vejo que foi uma jornada muito antes, né? Porque só a capacidade do Heber de, já por exemplo, ali lá atrás, com 17 anos, se propor a dar uma aula, né? Isso é uma forma de empreender, isso é uma forma de você se vender, é uma forma de você se mostrar, né? Quando o Heber começou a implantar ali um projeto num hospital que não tinha tinha um problema, vamos dizer, e precisava de uma solução, isso é empreender, né? Porque empreender é isso, é você propor soluções para problemas que existem, né? E aí, acaba que o Heber, ele traz essas soluções e começa a mostrar e te traz mais próximo para depois ter esses resultados que você teve. O que você considera importante, assim, para que pessoas que estejam começando agora tenham essa visão de empreendimento, né, que você teve lá atrás, né, de saber se vender, como se vender, né, desenvolver essa capacidade de comunicação. O que você considera que foi o fator mais importante? Você falou que perdeu a mãe com 6 anos, o pai com 16, né? Você tinha todos os motivos para ser uma pessoa totalmente largada ou revoltada com o que aconteceu com você, porque isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa e aconteceu com você e você não levou isso para um lado, vamos chamar de um lado mais vitimista, né? Como que você levou isso? Eu acho que são duas grandes áreas de conhecimento que você tem que desenvolver habilidades, né? A primeira é emocional. Aí eu tive apoio de pessoas, quando as pessoas ouvem a história, né? Pô, o cara perdeu a mãe com 6 anos, o pai com 16, coitadinho. Não. Na mesma proporção que Deus levou eles de mim, Deus colocou pessoas fundamentais na minha vida, sabe? Pessoas que exerceu aquele papel, a ausência daquele papel foi substituída por essas pessoas chaves. E não foram pessoinhas, assim, sabe? Eu tenho na minha história participações de grandes empresários que simplesmente apareceram na minha vida, talvez mérito de algum trabalho que faço na questão social e tal, mas sempre supriram essa necessidade. Então, o emocional é muito importante. E o técnico, eu acho que é o pilar em que você afoga as mágoas, digamos assim. Porque, cara, você tem um problema, a dor, ela vai existir ou pela ausência do dinheiro, né? Ou pelo conjunto de problemas que o dinheiro traz. Então, dor por dor, amigo, eu prefiro passar dor tentando resolver um monte de problema dos meus clientes e ganhar muito dinheiro do que ficar aqui sentindo dor por querer andar de BMW, não ter dinheiro para comprar uma BMW. Então, assim, são escolhas, né? E eu fiz as escolhas certas. Eu escolhi mergulhar de cabeça e estudar de verdade isso, né? E, assim, não, tem gente que pensa que eu tenho uma vida linda, né? Ver a gente nos Instagram fazendo as coisas, só andando de avião pra cima, pra baixo, e fazendo evento e fazendo podcast igual a gente tá aqui. Acho que o cara tem uma vida. Cara, a gente tem uma empresa com 100 funcionários. O pau tora, cara. É funcionário que pede conta, é funcionário que sai, é problema de cliente, é backup que você acha que tá sendo feito e não tá, e de repente você perde tudo, é vírus. Então você tem que providenciar uma série de infraestrutura para resolver esses problemas. É doido do mesmo jeito, entendeu? Então são escolhas. Então eu costumo relatar que o sucesso do profissional Heber hoje se dá em função desse equilíbrio emocional que eu desenvolvi ao longo da minha carreira e o estudo técnico, tá? Mergulhei de cabeça nos bits e bytes para poder entender como as coisas funcionam. Acho que é isso que traz o que é hoje esse profissional que ajuda muita gente e forma muito jovem e constrói alguns projetos que são referências hoje no mundo inteiro aí. Perfeito. Você está falando aí dos projetos, né, que são referência, tá aí com a camisa do Programando Vidas, e eu conheço diversos outros trabalhos sociais que o Heber faz. Isso é uma forma de propor ou propiciar para essas pessoas que não tiveram
ou que não tem a oportunidade, como você falou, às vezes falta uma fagulha, uma faísca para que dê oportunidade para essas pessoas. Fala um pouquinho mais desses projetos sociais e o quão eles são importantes, tanto para o desenvolvimento do web quanto da sociedade, né, como um todo, nesse entorno que você convive. Legal, em 2013 a gente teve a oportunidade de fundar o MTAC. O MTAC é uma ONG em que congrega 200 e poucos profissionais aí espalhados em mais de 10 países, onde a gente tem o principal propósito, que é a redução da desigualdade social para quem está a fim de mudar de vida, ou seja, é o lance do status quo que você falou, né? O cara está numa situação, mas ele já se vê fora dela, só que ele não tem o caminho. O caminho é o conhecimento, tá bom, mas e aonde é que está o conhecimento? Quem que grava esses conteúdos? Aonde que ele vai aprender sem ter que pagar? Então a gente promove conteúdos gratuitos, youtuber e tal, você é um deles, que o seu canal é fenomenal, ajuda muita gente a mudar de status quo. Então a gente congrega esses profissionais desde 2013, então eu costumo dizer que isso aqui é a máquina de gente, né? Porque não existe iniciativa social que pare de pé sem gente, sem pessoas, tá? Então essa aqui é a nossa máquina de gente. Aí eu tenho o Instituto Aos Ouvidos, que é um grupo de psicólogos que trabalha atendimentos, né, fazendo escuta pontual, que a Denise Nogueira Abreu me ajuda aqui, ela é a psicóloga responsável, e eu cuido de toda a parte técnica de plataforma. A gente desenvolveu uma plataforma para que aconteça a consulta com o psicólogo, usando a plataforma da Microsoft. A Tânia Cosentino doou todas as licenças para a gente, e essa é uma outra iniciativa. A gente tem o Programando Vidas, que é uma iniciativa que pega todo esse ecossistema e entrega para os jovens. É uma formação onde a gente pega os jovens sem saber nada, começa com aulas de Excel ali com o Benito, com o Luiz Serra, depois entra meu time dando aula de Power Automate, Power Apps, SharePoint, e o final é uma formação em PL900, que a PL900 é uma das certificações Microsoft oficial, em que o mercado está clamando por profissionais certificados. Tá? Então, a gente fecha o ciclo e aí a gente consegue empregar esse jovem. Inclusive, se não me engano, um dos cases de certificação de PL900 de profissionais mais jovens é um case seu. A gente tem 3 cases de PL900 que tocam o nosso coração. Moisés, que é um jovem de Jacareí, que certificou com 15 anos, e garoto incrível, né? Fez uma jornada bacana, a gente tá com 18, eu acho. 19 e... Você já tem 4 anos de experiência aí, já tem, desde a certificação, né? Exatamente. A gente tem a Giovana com 16 anos passou, é a mulher mais nova certificada em PL900 do mundo, né? E ela fez apresentou projetos na ONU, projeto que ela fez, um desenvolvimento de um aplicativo, foi para lá. E a gente tem um garoto da Fundação Casa, né? Que é um projeto que a gente entra dentro do presídio para dar aula para os jovens. E a gente formou esse garoto recentemente, agora com 17 anos, ele passou na prova lá dentro, né? E já está empregado, trabalhando lá de dentro. Então, assim, a gente consegue fechar a empregabilidade, questão, toda essa inclusão digital é uma das coisas que me move hoje, né? Você vê que a paixão, o olho brilha, a empolgação vem, porque é realmente uma das coisas que eu não tive na minha infância, né? Eu tive a oportunidade, mas eu não tive o incentivo, né? Só que eu costumo dizer assim que eu sou meio diferenciado porque eu nasci querendo. Tem gente que às vezes quer, mas não quer pagar o preço, não se mexe. Então você tem que ter essas pessoas para dar a direção, dar as injeções diárias de ânimo ali nelas, né? E essas pessoas, elas são importantes, como teve para você, igual você falou, as pessoas que te colocaram no caminho, te mostraram, né, que foram importantes na sua formação. É uma forma de você retribuir isso também para esses profissionais que estão começando. E assim, olhando do ponto de vista, né, no primeiro podcast aqui, você teve um convidado especial que foi o Benito, né? O Benito fala muito da geração, ele até chama geração micro-ondas, né? Isso, ele falou no nosso primeiro episódio. E é realidade. A gente tem que olhar para a realidade instalada e falar, é isso e tá tudo bem. Você não vai conseguir mudar uma realidade que nasceu atrás de um tablet, assistindo YouTube, com Google à disposição e agora ChatGPT à disposição. Para que um cara desse vai aprender a fazer regra de 3, sendo que o Excel faz para ele? O ChatGPT faz para ele. Para que um cara desse vai estudar a fórmula de Bhaskara?
Nem nós, os negócios direito, mano. Pra que o cara vai fazer o raciocínio, tá? Daí o estudo que fala, né? A gente tem uma geração com menos QI e tal. Cara, mas eu olho por uma outra ótica. A tecnologia cresceu tanto que acho que a gente não vai sentir essa diferença. Você pega a inteligência artificial, Copilot. Cara, ela vem para suprir. É Copilot, não é Autopilot, é Copilot. Ela vem pra suprir. Ele vai ser um ajudante. Ela vem pra ser um ajudante. Pra que eu vou decorar as cores da bandeira, velho? Se o negócio é verde, se o negócio é preto, eu pergunto pro ChatGPT, ele me responde se eu precisar. E sabe lá se eu vou precisar, entendeu? Então, tudo bem, eu concordo, assim, seria lindo se a gente tivesse jovens decorando sarais e poemas de... Saca? Mas a juventude é outra pegada. Os caras são dependentes de API. Totalmente diferente, né? Os caras não querem saber como é que funciona a API. Os caras querem consumir a API, entendeu? E se der pau, troca. Usa outra API. Não quer resolver o problema da API. Então, eu costumo dizer assim, essa geração, só que se você olha pro outro lado, é uma geração... Na nossa época, era bonito fumar. Era bonito fazer loucura de moto. Hoje a molecada acorda de manhã. Hoje a molecada acorda de manhã, toca suco verde e vai correr na praia, velho. Então assim, será que tá tão ruim? Então eu não gosto. É o lance do copo meio cheio, copo meio vazio. É lógico. Um ponto de vista diferente. É um ponto de vista diferente, cara. E eu gosto de aproveitar, eu gosto de acreditar nos jovens, né? Empoderar os jovens, né? Tudo bem, não aprendeu a codar em Python, não aprendeu a fazer C#, .NET, faz low code, cara. Vem estudar Power Apps com a gente, porque, cara, Power Apps é legal, e o cara só arrasta os botões na tela, clica no botão, faz um patch, três linhas de comando, tá funcionando, e tá funcionando até melhor do que o outro lá que fez em ProCode. Então, eu gosto de extrair o melhor. Mas não existe um perigo, e aí olhando desse ponto de vista, né, é um ponto de vista diferente. Não existe um perigo de essas facilidades todas que acontecem, e eu sou totalmente a favor delas, né? Elas vêm para, igual você falou, para ser um ajudante, o Copilot, né? Mas de diminuir a gente está falando de uma geração que tem o QI médio menor do que a geração anterior, né? A gente não poderia fazer algo por essa geração para que isso pudesse ter um revertimento, porque acaba que as soluções, elas, mesmo que tenham todas essas facilidades, têm um senso crítico muito menor. A gente não corre num perigo de entrar num ciclo vicioso de que as pessoas elas se tornem tão dependentes desses recursos que não consigam depois desenvolver nenhum tipo de solução? Cara, eu não vejo o ser humano sem a tecnologia mais. Tira o WhatsApp, seu. Tira o Google. Tira o YouTube. Você morre, cara. Você não sabe fazer uma receita, né? Fala que é cozinheiro, mas duvido que você não abre o YouTube lá pra caçar uma receita, saca? Tipo assim... O cara fala que é piloto e não sabe andar sem Waze, né? Exatamente. Cara, antigamente a gente usava 4 rodas, aqueles mapão. Cara, hoje nós somos... Eu vou falar aqui por mim, eu sou 80% dependente de tecnologia, cara. Se eu perder meu celular, eu não consigo acessar banco mais porque o token tá lá. Não consigo falar com nenhum dos meus clientes mesmo, porque tá tudo lá, os contatos. Antigamente você decorava número. Minha irmã decora número de telefone dos outros. De cabeça, ela lembra de todo mundo, cara. Eu, pra quê? Eu tenho aqui, avião. Todo mundo salva aqui, milhares de espaços aqui pra poder salvar, entendeu? Então eu acho que a gente é muito dependente, né? Isso é ruim? Não sei, cara. Se fosse ruim, não tava todo mundo usando, entendeu? Fala aí o celular da sua esposa de cor. Não sei. Fala assim, daqui a pouco eu vou perguntar seu CPF, você não vai saber mais. Aí você me complicou agora. Quando a gente fala de passwordless, você nem senha você vai precisar decorar mais. Aqui não tá aqui, mas eu tô usando um YubiKey. O YubiKey é um chaveirinho que tem um certificado digital criptografado ali dentro que grava todas as senhas. Eu vou ligar o carro, eu enfio o negócio no USB e ligo o carro. Sabe, tá assim o negócio. A tecnologia tá tão presente na nossa realidade que eu já desencanei, cara. Eu acho que essa é a tendência, entendeu? A gente depender da tecnologia, né? E tá tudo bem. Legal. E como que acaba, para esses jovens dando continuidade aí, depois que são inseridos nesse mercado de trabalho, né? A gente faz esse treinamento, tem todo esse trabalho. Como é que tem sido a aceitação, né? E qual que é o trabalho que, na sua visão, daqui para frente, a gente precisa continuar fazendo para que esses jovens continuem no caminho aí? Eu acho que quando a gente fala jovem é uma palavra muito forte, né? Quando eu digo jovem é isso. A gente queria, né? Quando o projeto nasceu, era dar oportunidade para quem nunca teve. Mas tem tanta gente querendo mudar de carreira.
Lander, você não tem ideia, cara. Jovens senhores aí eu de recebo 40, muita mensagem. Tipo, 50, 60 anos, Sim. o cara vira e fala, Eber, você me ensina Power Apps? Isso é verdade. Saca? E é jovem, porque se o cara tá nessa idade... É jovem para aquilo que ele e o cara tá se querendo propondo, né? construir, tá com Perfeito. toda essa vontade de viver, cara, e mudar o mundo, pelo menos o mundo que ele vive, cara, ele é jovem. E esse cara joga no meu time, saca? Então, a gente, quando a gente fala de formar jovem, a gente tá formando todo tipo de profissional. Jovens de 20 a 60 anos, de 20 a 80 anos, né? E é muito louco isso, porque quando a gente olha, né, o ecossistema do mercado de trabalho, você tem uma geração aqui, que é a geração de entrada, que só arruma emprego se tiver experiência e só tem experiência se arrumar emprego. Cara, é horrível isso, né? E você tem um fim aqui, que é o cara que já tá com mais de 40, 45 anos, que o cara já não tem a mesma velocidade, é o cara que gosta do cafezinho, fica lá 40 minutos tomando café, ele demora um tempão para fazer as coisas, ele não é tão produtivo quanto a galera de 30 anos aqui, e essas empresas estão podando esses caras fora. Quando você combina a inteligência desse jovem senhor com a inexperiência de vida desse jovem que está começando, cara, você cria uma atmosfera incrível para todo mundo, porque é uma troca, né, e uma união, porque eu vejo lá na empresa, eu tenho jovens e jovens de cabelo branco trabalhando junto. Cara, você tem que ver, é a união perfeita. O excesso das brincadeiras não existe, porque tem um senhorzão ali dando uma regulada. O excesso do trabalho não existe. Tudo dos excessos não existe. Existe um equilíbrio. E poucas pessoas estão explorando essa união. E a gente tem experimentado, isso tem sido bem legal. Legal. A gente falando ainda voltando no assunto do empreendedorismo, né? Você disse que teve contatos muito importantes, né? Pessoas que te colocaram. Essa sua capacidade também de se comunicar, de se provocar, né, de ligar na Microsoft e tudo mais naquela época, lá do hospital, te deu um contato de pessoas que você fala que são seus amigos até hoje, né? Como que você considera que essa rede de apoio ou de parcerias, elas acabam se desenvolvendo? A gente está no meio de MVPs, que existem várias empresas ali que, tecnicamente, podem se dizer que são concorrentes, mas acabam se ajudando. Como que essa rede de parcerias, ela acaba influenciando, né, para esse desenvolvimento nesse mercado de trabalho? De pessoas que estão começando, que você falou não tem experiência, acabam se colocando, né? E para que ela se mantenha nesse ciclo, desenvolvendo essas parcerias de uma forma geral. Cara, é muito raro, tá, a empresa que investe nisso. Isso é uma verdade que tem que ser dita. As empresas, elas querem pegar o cara pronto, né? Dá para contar nos dedos de uma mão as empresas que têm um programa de formação de low code, em Power Apps, Power Automate, tá? Então, é um mercado muito concorrido, existe um turnover enorme, o cara fica pulando de empresa para outra, só que... Um forma um pouquinho, passa pro outro, forma um pouquinho. E assim, é incrível, a gente tem assistido um histórico assim, esse profissional que fica pulando de uma empresa para outra, ele demora muito mais tempo para chegar na senioridade do que o cara que fica num único lugar. Por quê? Como ele pula, ele tem que reaprender cultura, ele tem que reaprender uma série de coisas. Muitas vezes ficam alguns gaps, né? E aí ele vai aprendendo vício daqui, vício de lá, ele não consegue ter foco na carreira dele. Então a gente viveu isso na empresa já, pessoas que saíram e voltaram, e aí a gente compara com a pessoa que ficou, cara, tipo, a pessoa que ficou anos-luz à frente. Porque a gente cria um ecossistema ali em que a gente tem inovação, a gente tem ali o companheirismo, né, o coleguismo da galera, vira uma família praticamente, né, um ajudando o outro, isso é muito legal. E quando o cara sai, ele perde, mas isso é normal, tá? Quando a gente fala de programas de comunidade, né, a comunidade de low code no Brasil, ela é fortíssima, tanto que tem um vídeo do Satya que ele cita, né, a Pronext, que é a minha empresa, ele cita e fala, né, que ele é apaixonado pela comunidade de low code no Brasil. Por quê? Porque nós somos a maior comunidade do mundo, né? E assim, aqui, quando a gente fala, vai medir os países, né, cara, o maior número de apps estão aqui, o maior número de profissionais estão aqui é um berço de low code. Então, assim, isso atrai os olhos, tanto que no evento do Inspire, em que ele citou a Pronext,
Ele podia ter citado qualquer outra empresa dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Austrália, tem várias empresas boas, né? Mas ele citou a Pronext e ainda botou um vídeo de um case da Globo, que foi desenvolvido por nós lá, né? Então, assim, isso é muito legal. A gente olhar para isso e falar, poxa, a Microsoft está olhando para a gente, né? Então, nós temos hoje, quando a gente olha, né, tecnologia, Microsoft, low code, pessoas, né? Que são os jovens aí com a facilidade da internet, da inclusão e tal, e os processos deficientes e burocráticos que a gente no Brasil, a gente tem um ecossistema perfeito para poder fazer a coisa, resolver essa equação hoje, que é a falta do dinheiro, a falta da experiência, a falta do profissional. A tecnologia ela acaba facilitando a entrada dessas pessoas que querem mudar de área, né, ou que precisam ter uma forma de alavanca, né, no desenvolvimento profissional. Você acredita que hoje a tecnologia é o caminho mais, não vou dizer curto, né, porque como a gente falou, né, às vezes o caminho curto não necessariamente é o melhor caminho, mas o caminho mais fácil da pessoa conseguir atingir esses objetivos? Eu acho que, eu não vou nem dizer se é mais fácil, mais difícil, mais curto ou mais longo, mas eu acho que é a principal ferramenta que você tem hoje para você ser escolhido, é o conhecimento. Então, assim, você tem um processo seletivo com 10 jovens para ocupar uma cadeira de analista. Cara, se o cara vem conhecendo Scrum, conhecendo DevOps, conhecendo Power Apps, Power Automate, SharePoint, e ainda vem com uma pitada de inglês, você acha que eu vou escolher quem? É o que eu preciso, é o cara que sabe fazer e provou para mim que sabe fazer. Entendeu? Aí o cara apresenta a certificação oficial da Microsoft ainda e fechou com chave de ouro, entendeu? Agora, o que você tem para dizer para essas pessoas que ouviram você falar todas essas coisinhas aí, tipo de Scrum, DevOps, e não sabe nada disso aí? O que é o conselho do Weber para quem? Levanta a bunda da cadeira e vai estudar. Tá perdendo tempo, né? Cara, tem muito conteúdo. Cara, hoje, o problema do YouTube, hoje, na minha visão, tem muita gente falando de muita coisa, cara. E você não consegue saber se o que o cara tá falando é real ou não é. Só tem um jeito, estudando. Então, assim, o que eu recomendo? Antes de ir pro YouTube, antes de procurar alguém falando sobre alguma coisa, primeiro vai no docs.microsoft.com, vai no learn.microsoft.com. É lá que você vai encontrar a lei. Costumo dizer, lá é o livro da lei. A Bíblia tá lá. Né? Aí de lá você pega os tópicos e vai pesquisar como fazer no detalhe, né? Então, eu costumo dizer assim, tem muita gente falando muita merda. Então tem que tomar cuidado, porque a rede social deu palco para muita gente ignorante. Democratizou a forma de se comunicar, mas também deu voz, né? Isso é ruim. Né? Então, assim, nós aí temos que aprender a filtrar um pouquinho desse conteúdo, senão você aprende errado. É por isso que é importante seguir as pessoas certas, né? Então tem muito conteúdo bom. Acho que é bem legal também. É outro lado positivo da coisa. Legal. Heber, você quer dar mais algum recado pro pessoal, assim, que queira se desenvolver, né, nessa plataforma low code? O que você pode dizer para essas pessoas que estão começando, não sabem nem o que é low code, por onde começar, como que as pessoas podem utilizar esse tipo de tecnologia, né, para tanto empreender como poder se destacar hoje dentro do mercado de trabalho? Bom, acho que o recado final aqui é, primeiro assim, existe um estudo que fala, é um estudo muito forte, tá? Em que fala que nos próximos 5 anos a humanidade vai produzir muito mais software do que produziu nos últimos 40. Isso é um estudo, tá? E aí você olha para as universidades, cara, né? A gente que dá aula em faculdade, você entra numa sala de aula hoje, tem 12 alunos, 15 alunos, sabe? Principalmente tiver no final do período, né? No final do curso, né? Entra 70, mas forma 12. Cara, quem vai ser a galera que vai produzir esse tanto de software? O número de profissionais formados em cursos como ciência da computação, esses cursos que a gente tem de faculdade, eu acho que tem até diminuído mesmo. Cara, diminuído não vou dizer, porque assim, como a tecnologia aumentou muito a demanda, tem mantido. Né? Só que as pessoas estão procurando faculdade para isso. Só que o pulo do gato não tá aí, cara. Não, é humanamente impossível produzir o que você produziu em 40 anos em 5 com a mesma quantidade profissional. Então, se vocês olharem o Copilot dentro do Power Apps, você cria app com comando de voz. Saca? Você cria app a partir de um Figma, de um protótipo do Figma. Então, assim, não é mais necessário ser um developer para você fazer software.
O usuário-chave, né, o key users que a gente chama, o citizen developer, é esse cara. E esse citizen developer ele não é formado em ciência da computação, ele é formado em finanças. Formado em negócios, né? Ele é formado lá em marketing, saca? Então, nós vamos empoderar esses usuários. Então, o recado que eu dou pra galera que está nos assistindo é, mesmo que você não seja de tecnologia, mas percebe que tem vocação para fazer software, estude low code, porque low code é uma tendência muito forte, né? Então, quando a gente fala de Microsoft, todo mundo tem um Excel na máquina hoje. Impossível, cara. Eu não me vejo se trabalhar sem Excel. E quando você tem Excel, você comprou uma licença do Office 365. E se você comprou essa licença do Office 365, ali dentro tem o Power Apps. Isso é incrível, que é o Power Apps for Office. E ali você pode começar a sua jornada de desenvolvimento usando o Standard, né? Depois você pode ir para o Premium, usar Dataverse, usar integrações com outros sistemas via API e tal. Mas assim, para começar, tá ali, tá pago. Você não precisa comprar nada, entendeu? Então esse é a dica que eu dou pra galera. Não precisa nem da chave lá, né? Não precisa nem da chave lá, exatamente. Agora não tem mais essa opção. Não precisa mais. Agora não. É pagar R$26, você tem acesso à licença, cara. Perfeito. Então, pra gente resumir hoje, são esses usuários, né, comuns de negócios, de finanças, de marketing, como você falou, né, de comunicação, que vão acabar sendo os profissionais que vão desenvolver essa quantidade absurda de software que tem nos últimos... que a gente produziu, como você falou, nos últimos 40 anos. Nos últimos 40 anos a gente vai produzir nos próximos 5. É muito assustador isso, né? Aí, assim, hoje eu começo a olhar pro mercado e fazer sentido. Quando lançou esse estudo ano passado, eu dei risada. Falei, os caras que fizeram essa pesquisa, os caras estavam muito doidos, porque, cara, é impossível. Mas hoje você olha, né? Copilot, toda essa tecnologia chegando para empoderar o usuário. Cara, você não sabe fazer um merge no Excel, o Benito fica puto, né? Fazer merge mas eu também vou. Quem vai fazer merge? Cara, o pessoal adora, cara. O pessoal adora desenhar no Excel. Mesclar célula, pelo amor de Deus. Cara, o Copilot vai ajudar o cara, entendeu? A não mesclar, né? A mesclar também, cuidado. Você vai digitar lá pro Copilot lá, ó. Mescle as células A1 a C5. Aí, assim, pelo amor de Deus, vai estudar primeiro, né? Mas é bem legal. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela empodera o usuário e ela corrige esse déficit que, eu não vou falar déficit, que é uma palavra forte, mas é essa ausência do conhecimento disponível aqui, porque está na inteligência artificial, né? Então ela vem com esse objetivo. Então, acho que é bem legal. A gente vive momentos muito, muito bacana. Eu acredito que a gente vai estar vivo ainda para ver algumas coisas acontecer no autopilot. Saca? Você não ter que criar... Você nem vai ter precisar dar comando para que seja executado. Você não vai precisar criar uma planilha de cash flow, de forecast. Ele vai olhar os dados da sua empresa lá no extrato do banco, as contas a pagar, as notas fiscais emitidas, e ele vai montar em cima de todos esses PDF, esses arquivos que são gerados ao XML, ele gera para você a planilha do seu Excel. Então eu espero estar vivo para ver isso, né? Que é a proposta, né, de inteligência artificial acelerar esse processo para a gente. Muita coisa está acontecendo, né? Então, assim, fiquem antenados com as novidades da Microsoft que lançou essa semana, né? Principalmente com o Copilot. É uma tecnologia que vai revolucionar a forma de trabalho, principalmente em low code, né? Power Platform. Acho que o Copilot dá um outro episódio aqui, né? Pra gente falar, porque tem muita coisa pra gente falar de Copilot, né? E todas as nuances que isso pode gerar, né? Tanto socialmente quanto tecnologicamente falando, né? Acho que é um assunto bom pra gente voltar a falar aqui depois. É um medo meu, inclusive, porque assim, eu fico pensando, né? Na mão de pessoas boas, é igual uma arma, né? Você dá uma arma na mão de uma pessoa boa, ela protege. Você dá uma arma na mão de uma pessoa que tem más intenções, ela pode tirar a vida. Então, assim, de uma forma extremamente negativa, né? Então, eu acho que inteligência artificial é uma arma poderosa. É uma arma poderosa. Vamos ver onde que vai cair, né? Por isso tem que usar com responsabilidade. Acho que tem essa questão da ética, essa questão toda tem que ser muito bem tratada. As empresas de software estão olhando muito bem para isso. Eu acho que vem para ajudar, e acho que como tem pessoas do bem trabalhando nisso, vem para com alguns filtros ali bem bacanas ali. Legal. Heber, muito obrigado aqui, foi um prazer ter você aqui, né? Dá um recado final, deixa suas redes sociais aí pro pessoal, né? Onde que o pessoal te encontra, onde que o pessoal encontra o Heber para poder aprender mais também com você aí e se inspirar também na sua história de vida, que foi muito
bonita até aqui, tenho certeza que você vai continuar inspirando muitas pessoas ainda. Legal. Bom, minhas redes sociais é meio padrão, né? Eber com H, Eber Lopes BR, todas elas, né? Instagram, LinkedIn, Facebook, o próprio YouTube também, @Eber Lopes BR. Então é fácil de achar, não é difícil, mas depois a gente vai pôr nos comentários aí também. Isso aí, já tá apresentando. Tô quase roubando a sua cadeira aqui já. E assim, é algo que fiquem antenados. Entre o mês de julho e agosto, nós vamos lançar oficialmente o Programando Vidas, tá? Que Legal. é o projeto social para formação de jovens, tá? E eu gostaria de aproveitar a audiência aqui, faça seu jabá, oficialmente, para convidá-lo a juntar-se a nós. Olha aí, tá? Esse é como instrutor oficial de Power BI, de Excel, para o Programando Vidas, para a gente levar esse know-how, essa inteligência que está nessa cachola aí para esses jovens. Isso aqui não foi combinado, tá? Foi pego de surpresa o convite, fico muito feliz, lisonjeado, e com certeza eu aceito participar do projeto. Vai ser uma honra poder se juntar ao programa aí e se formar cada vez mais pessoas, né? Não vou nem falar os jovens, como diz, mas ajudar a programar vidas aí como tem. Porque o nome já diz, né? Não é só programar software. Por que a gente fala programando vidas? Porque esse jovem, ele vai precisar de muita coisa que a gente tem e pra gente não tem tanto valor. Que é o lance do empreendedorismo, o lance de como que a gente resolve problema, sabe? E que se a gente agregar esse tipo de know-how, né, as pessoas que estão do outro lado da telinha, né, porque geralmente é um programa digital, elas vão se beneficiar muito dessas histórias, esses webcasts que rolam aqui, esse podcast. Então... E sabe, a gente pode trazer pessoas, né, que foram transformadas, programadas, aí, vamos dizer assim, para falar com a gente aqui. Vai ser com certeza um prazer. Eu que agradeço. Fico muito feliz. Obrigadão, Eber. É isso. Obrigadão pela sua presença aqui. Pessoal, para vocês que ficaram até o final, muito obrigado também pela sua presença, que nos ouviu até aqui. Se você estiver assistindo pelo YouTube, não esquece de deixar o seu like aqui, né? Se estiver ouvindo a gente pelo Spotify, avalia nosso episódio aí com 5 estrelas. Isso ajuda a comunidade também a encontrar a gente aqui, falar sobre isso e atingir cada vez mais pessoas. Muito obrigado pela presença e até o nosso próximo episódio. Valeu e tchau, tchau.